Olá, tudo bem? Psicóloga Roberta Rodrigues Alves Torres, e hoje eu vim conversar sobre o sentido da vida. É uma pergunta complexa. Na psicoterapia as pessoas trazem muito essa questão, não é nada incomum que ela surja, né? Que em algum momento a pessoa se depare com essa pergunta: quem sou eu? O que eu quero? O que eu fiz? O que eu posso fazer? O que eu estou fazendo aqui? Perguntas comuns que, é uma grande decepção quando eu falo eu só não posso responder quem é você, mas eu posso pensar junto com você para que você possa então saber quem você é, saber o que você está fazendo aqui ou o que você vai fazer aqui, porque isso vai estar na sua mão. Estou junto para ajudar a olhar, não para direcionar, porque tem muita gente já que direciona, né? Se deixar. Porque o social, às vezes, está cobrando, né? Você tem que ser assim, você tem que ser assado, né? Você tem que falar tal coisa. E aí, então, essa pessoa não está podendo desenvolver dentro dela essa percepção de fato de quem é ela. Isso vai ter que levar para dentro essa pergunta para que essa pessoa possa responder e viver uma vida de uma forma mais satisfatória, onde ela vai poder reconhecer seu desejo, vai poder escolher a direção da sua vida, vai poder dar encaminhamentos para as coisas que são importantes para ela. Cada um no mundo é único, cada um é especial, porque cada um, mesmo que tenham vivências semelhantes, terá a sua forma de apreender as informações do mundo. Então vamos imaginar dois irmãos gêmeos que nasceram no mesmo lar, têm as mesmas pessoas cuidadoras ali administrando, cuidando, amando essas duas crianças. Mesmo com cenas muito semelhantes, elas irão apreender essas informações, cada uma do seu jeito. Por quê? Porque é assim, né? Se eu contar uma situação para uma pessoa, ela pode entender muito bem o que eu estou falando, mas eu estou compartilhando com ela. Ela não vai saber ou não vai conseguir sentir o que eu estou sentindo. Ela vai conseguir acompanhar a minha vivência ou o meu sentimento se ela estiver aberta para isso. Porque essa é uma vivência dos nossos sentimentos que só nós vivemos dentro de nós mesmos. É um processo que em alguns momentos pode ser solitário e outros de uma riqueza imensa, porque é exatamente o que vai nos dar a direção para seguirmos com a nossa vida de uma forma satisfatória, prazerosa, dentro do que tiver na nossa alçada, né, traçar essa direção para a nossa vida. Queria trazer uma ideia do Nietzsche, onde ele aborda que a vida não significa amar o sofrimento, mas de alguma forma entender que ele faz parte da vida. Então a vida não existe sem ele. E ele traz aqui uma frase: amar e afirmar a vida não é lamentar-se, mas poder compreender que nela há uma força entre tantas outras forças, ativas e reativas. Olha só que importância isso traz, porque algumas pessoas parece que também entendem que viver é sofrer. Não, o sofrimento faz parte da vida. Mas se a gente se depara com pessoas que falam, mas eu não encontro sentido na minha vida. Se você está nesse lugar, talvez esteja na hora de procurar ajuda, né? Poder conversar um pouquinho. Várias coisas podem levar uma pessoa a se sentir nesse lugar. Tristeza, depressão, apatia, às vezes raiva, às vezes birra, às vezes dificuldade de lidar com frustrações. Então, várias coisas podem levar uma pessoa a querer desistir, né, de fazer parte dessa construção para que se dê sentido para a vida. Acho que dos lugares onde a pessoa encontra dificuldade é quando ela se depara num lugar
em que ela não sabe o que vai fazer. Sabe quando às vezes a gente está diante de uma bifurcação? Falei agora, eu vou para ali ou para cá, né? No texto lá da Alice, no País das Maravilhas, né? O escritor fala, se você não sabe o caminho, tanto faz. Mas não vamos pensar isso para a nossa vida, né? Porque, na verdade, o momento da escolha significa reflexão, tomada de consciência, eu vou ter que abandonar alguma coisa. E aí, esse é um lugar que às vezes as pessoas ficam nesse lugar assim, eu não sei qual é o sentido, porque se ela buscar, ela sabe que ela vai ter que partir para algum outro tipo de ação, que ela não está com dificuldades de fazer. Então, se esse é o seu caso, né, vamos procurar ajuda. Dirigir a própria vida não é fácil às vezes mesmo, né? Porque significa, se eu estou dirigindo a minha vida, eu sou a pessoa responsável para dar o rumo e a direção. Então eu não vou poder culpar mais ninguém. E ficar na posição de quem espera que alguém dê a direção é uma possibilidade, né? Mas quando a gente consegue fazer isso, apesar de angústias, ansiedades, medos que dá, você está tomando e se apropriando da sua vida. E só então vai ser possível que você entenda qual o sentido da sua vida. Quando você olhar para trás e falou, olha, eu fiz uma coisa que teve sentido. Ou eu construí o meu caminho para que isso fosse possível. Eu gostaria de trazer aqui um filminho dos anos 2006, antiguinho, né? Quase 20 anos. Mas é um filme que eu acho muito bonitinho, que chama O Amor Não Tira Férias. É um filminho bem romantiquinho, né, assim, mas ele traz algumas mensaginhas que eu acho bastante interessante de uma forma bem leve. É a história são duas protagonistas, né, duas atrizes principais, a Kate Winslet e a Cameron Diaz. A primeira mora na Inglaterra, a segunda em Los Angeles. Cada uma viveu as suas decepções amorosas, né, e decidem tirar férias e falar, eu vou para um lugar totalmente diferente, eu não conheço ninguém e ali eu quero me isolar. E com este movimento de isolamento, cada uma também deu uma nova direção para a sua vida. De uma forma bem romantizada, né? Mas a ideia, e principalmente uma cena, eu gostaria de estar compartilhando com vocês. A que morava na Inglaterra e foi para Los Angeles, ela foi para uma casa que era do lado da casa de um grande roteirista, muito mais velho, um senhor mais velho que ela. E ela ali começa a conversar muito com ele, e ele era roteirista de cinema, uma pessoa bastante conhecida, mas que também já estava aposentado. E um dia ela sai para jantar com ele e ela vai contando coisas da vida dela e ele comenta com ela, nossa, que interessante, né? Você sabe que num filme tem a protagonista e a coadjuvante. Não sei por que você está se comportando como a coadjuvante, a amiga da atriz principal e não a atriz principal. Aí ela para e fala, nossa, eu fiz anos de terapia e nunca pensei sobre isso, né? Assim, ela nunca tinha parado para pensar que ela poderia ser a artista principal, ou que ela deveria ser a artista principal do filme da vida dela. E ele fala, e você tem toda a condição de ser, mas por algum motivo você se recolhe no papel de coadjuvante. Essa cena, eu acho que traz uma percepção que as pessoas deviam levar para a vida, sabe? Porque o que é ser protagonista? A pessoa protagonista é aquela pessoa que é a principal, né? A trama toda gira em torno dela, né? As pessoas observam o papel que ela está, e quem está assistindo a um filme
né? Ela vai olhar e começar a torcer, porque alguma coisa chamou a atenção naquele personagem. E ela presta atenção e começa a torcer por esse personagem. Essa personagem, né, não do filme, do personagem em geral, que pode ser de livro, de filme, de teatro, de novela, toda a trama vai girar em torno dessa personagem ou desses personagens principais. E aí fica a pergunta, né? Na sua vida, que lugar você está ocupando? Porque quem é o coadjuvante? O coadjuvante é aquele que não é o personagem principal. Ele está lá para ajudar o protagonista ou o antagonista. O antagonista é aquele que vai fazer movimentos para que o protagonista se dê mal, né? Ele é o vilão da história. Então, o protagonista vai sempre atrapalhar os planos. Ele não tem um objetivo dele. O objetivo dele é que o outro não se dê bem. Então rola ali um monte de situações que aumenta a trama e aumenta a torcida. Então vamos prestar atenção. No filme, a gente está assistindo, nós estamos vendo o protagonista, o antagonista e aqueles que são coadjuvantes. Numa novela, por exemplo, muitos coadjuvantes, a gente vê como tem muito tempo, né? Os personagens podem ir crescendo ou não. Alguns ali estão querendo virar protagonistas. E às vezes viram pela audiência, né? Mas estamos falando em novela. Vamos pensar na vida. Porque na novela também, por exemplo, né? Para que se tenha o coadjuvante vire o protagonista, tem que ter uma audiência. Então tem que ter a plateia. Então a plateia faz parte do filme também. Quem é a plateia? São aqueles que ficam ali parados, só vendo, aplaudindo. Se irritam, pode desligar a televisão. For uma peça de teatro ou um filme, pode levantar e ir embora. Não faço mais parte, não quero ver isso. Né? Se retira de uma cena que ele não atuava, não participava, não iria fazer nada para mudar, mas ele simplesmente não quer olhar. Né? Na verdade, é um tipo de personagem, né? E não é que então nós temos também o roteirista. O que é esse roteirista? O roteirista ele pode ser o escritor, que vai desenvolver o texto, como além de escritor ele pode ser roteirista. Então, aquele que vai fazer que além de todo o texto que está escrito, aquilo possa dar um segmento e que aquilo possa se direcionar para que o que ele planejou saia exatamente do jeito que ele imaginou. Então ele constrói a ideia, ele faz o planejamento do que vai acontecer. E além do que nós temos o diretor. O diretor ele vai ficar ali atrás, depois que está tudo organizado, é aquele que vai fazer acontecer, que todas as áreas, os personagens, vai ver se o personagem está interagindo bem. Então, pensando nessa situação, olha quantos papéis que a gente teria que olhar para a gente pensar no sentido da vida. Porque na vida nós temos vários papéis. Podemos, né? Podemos não. Né? Sim, podemos, alguns têm, outros não. Papel de mãe, pai, ou cuidador, cuidadora, cuidadore. Temos o papel de filho, filho. Temos o papel de amigo, amiga, amigue. Temos o papel profissional. Temos um papel sexual também. Né? Então nós temos vários papéis para desenvolver, onde nós vamos escolher também aonde nós somos protagonistas e aonde nós queremos ser, porque às vezes em relação nós podemos ser o protagonista e às vezes nós podemos ser o coadjuvante porque está na hora da outra pessoa receber uma atenção. Então eu estou trazendo todo esse contexto para a gente pensar no nosso dia a dia, na nossa vida como um todo. Além desses papéis, né, que nós executamos socialmente no mundo, eu queria trazer esses papéis que nos tornam poder participar dessa cena de vida que nós estamos montando. Então, na sua vida, você é o personagem principal,
Você é o antagonista, porque às vezes você pode estar agindo contra você mesmo, mesma, né? Trabalhando contra o protagonismo atual. Às vezes você pode entrar só de coadjuvante, como se tá ali participando, mas parece que não é muito com você. Às vezes você pode ser plateia, onde nada é com você mesmo, você só está ali para observar. Você pode ser o diretor e o roteirista da sua vida. Então, essa dimensão eu queria trazer para você. No psicodrama, a gente tem, então, uma teoria que fala dos papéis que nós temos. Então, os papéis estão relacionados a todos esses papéis sociais, onde nós vamos encontrar lugares onde a gente vai se desenvolver. Alguns podem estar mais desenvolvidos, outros menos. A ideia é que, conhecendo melhor esses papéis, a gente possa desenvolver o que não está muito desenvolvido. Mas tem os papéis que a gente nem pensa, nem imagina e nem desenvolve. Então, essa é a reflexão que eu queria trazer para vocês quando eu lanço a questão. Qual o sentido da sua vida? Você se sente responsável para mudar o sentido? Porque se você não fizer isso, a sua vida vai continuar seguindo. Você vai deixar que pessoas que não conhecem a sua história definam qual vai ser a atuação do seu personagem na vida? Vai definir se você vai ficar de escanteio ou não? Ou você vai assumir você, na sua essência, os seus sentimentos, poder se conhecer, se colocar e ficar melhor na sua vida, com as suas escolhas e poder definir a direção que você vai seguir. Vamos pensar sobre isso? Se você gostou do vídeo, deixa seu like, indique para amigos, amigas, amigues. E se não se inscreveu, se inscreva, porque eu adoraria ver você ali comigo. Uma boa semana, se cuida e pensa. Qual é o seu papel no filme da sua vida? Beijo.